Aleluia. Irmãos, nós estamos numa caminhada aqui aos domingos pela manhã, falando a respeito do fruto do Espírito, que tem vários sabores, o fruto do Espírito. E quando Paulo fala a respeito do fruto do Espírito, o primeiro fruto que ele fala é o amor. E eu quero começar a falar sobre o fruto do amor. Queria te convidar a abrir a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso 8. Romanos 13, 8. Diz assim: Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos, pois chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Até aqui. Irmãos, antes de entrarmos no assunto, eu queria dizer o seguinte: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são completos em si mesmo. Não tem carência e não tem necessidade alguma. Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus e Deus Espírito Santo é Deus. E formam o que nós chamamos, no conceito humano, onde a nossa mente consegue atingir, a Trindade divina, ou a Santíssima Trindade. Todas as características, todo o poder, toda a deidade de Deus Pai, Deus Filho também tem da mesma forma. Deus Filho pratica as mesmas obras de Deus Pai. E da mesma forma, Deus Espírito Santo pratica as mesmas obras de Deus Pai e de Deus Filho. Deus Pai nos é revelado nas Escrituras como aquele que age livremente em todas as situações, porque é Deus soberano. Jesus Cristo, enquanto esteve como homem, foi limitado, sim, ali fisicamente aonde ele estava, mas praticou toda a obra de Deus Pai. E Deus Espírito Santo, irmãos, tem todo o poder, toda a condição, toda a supremacia, toda a soberania. Porém, há uma coisa que faz total
diferença na manifestação do Espírito Santo nos nossos dias sobre a terra. E isso diz respeito diretamente à sua vida e à minha vida. Sabe qual é? O instrumento, o canal, o vínculo que Deus, Espírito Santo, usa para estar agindo nesta terra é a sua vida e a minha vida. Porque de livre e espontânea vontade, Deus, Espírito Santo, veio e habitou e fez morada nas nossas vidas. Por isso a palavra nos chama de templos vivos. Olha que coisa. Todo o poder de Deus, Pai, de Deus Filho, contém ou é contido em Deus Espírito Santo. Porém, por ele habitar na minha vida e na sua vida, esse conflito da carne contra o Espírito, muitas vezes faz com que o Espírito Santo fique limitado, bloqueado e impedido de agir com todo o poder de Deus, que Ele é Deus. Olha como isso é sério. Deus, Espírito Santo, escolheu se manifestar através da sua vida. E é por isso que a gente tem que entender a forma que Deus quer se manifestar através da minha vida e da sua vida. E uma dessas formas é através do amor. Amém? Tudo bem até aí? Irmãos, eu não vou ficar conceituando a respeito do amor, porque o amor de Deus, ele é muito mais do que conceitual. O amor de Deus, ele é um amor prático, ele é um amor que se revela, ele é um amor de ação e de atitude. A linguagem que Deus fala conosco é o amor. Nas Escrituras, Deus, ele é revelado como amor. A Escritura diz, Deus é amor. A linguagem de Deus é amor. E toda a manifestação de Deus, ela é feita em amor. E o que move a mão de Deus em nosso favor, em toda a humanidade, sabe, a mola propulsora que faz com que Deus haja nas nossas vidas hoje é o amor. A palavra, para a gente poder entender como esse amor faz com que haja a ação, ela diz assim, olha, Deus tanto amou o mundo, Deus amou o mundo de uma proporção tal que ele agiu. E agiu de que forma? Dando o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou tanto a humanidade, tanto o mundo, tanto a sua criação, e entendendo que essa criação, por causa do pecado, ia perecer, que ele se moveu, ele se movimentou, ele tomou uma atitude, ele deu Jesus Cristo para morrer a nossa morte, para que hoje nós pudéssemos ter vida. Então, irmãos, todo o relacionamento de Deus conosco, ele é atitude de amor. Deus age na sua vida, seja coisas que você às vezes não compreenda, seja coisas que às vezes te incomode, mas Deus age na sua vida porque Ele te ama. Ele te ama. Irmãos, e às vezes a gente conceitua o amor de uma forma errada. Não é? Para que a gente entenda, a gente tem que fazer algumas comparações. Muitas vezes a gente pensa que aquele que se ira é alguém que não ama. Aquele que dá uma dura é aquele que não ama. Aquele que fica indignado com aquela situação e toma uma atitude extrema, parece que aquela pessoa não ama. Parece que aquele que ama é aquele que é bonzinho, que trata sempre bem, que está sempre dando tudo e sempre, né, independente de eu estar no caminho correto ou não, eu estou dando. É assim, todo pai ama o seu filho, toda mãe ama os seus filhos.
É dessa forma que a gente age com os nossos filhos? Não é. Então, para que a gente entenda este amor de Deus, a gente tem que entender primeiro o seguinte: o contrário do amor, quando eu não amo, é quando eu digo que eu não estou nem aí. O contrário do amor é a indiferença. É quando eu vejo as coisas acontecerem e fico indiferente com aquela situação. Tanto faz se alguém está morrendo, se alguém está passando fome, se alguém está precisando de ajuda, se alguém está desesperado, eu vou continuar vivendo a minha vida. Não é? Se o meu filho está indo para um caminho errado, eu vou continuar dando tudo o que ele precisa, dando tudo o que ele quer, dando tudo o que ele pede, e deixa ele fazer o que ele quer. Isso é falta de amor, isso é indiferença. Então entendam, hein? O contrário de amor é a indiferença. Deus, ele não é um Deus indiferente. Ele é um Deus que dá, que abençoa, que guarda, que cuida, que protege, não é, que garante segurança para a tua vida. Ele é um Deus que é um Pai amoroso, zeloso, que cuida de cada detalhe da tua vida. Mas você pode ter certeza, quando você estiver indo para um lado errado, quando você estiver tomando uma direção errada, quando você estiver indo para um caminho que Deus, Pai, Ele não quer que você siga, Ele vai te corrigir. E pode doer, e pode ser complicado. E você pode ter um espinho na carne que vai ficar a vida inteira ali machucando a tua carne para que você fique na direção. Deus, Ele é um Deus amoroso, e o amor de Deus também se revela em Ele te corrigir, te exortar e te colocar no caminho. Porque às vezes a gente fala de amor e acha que é uma coisa meio que melosa, romântica, tudo gostoso e tudo certinho, tudo muito adocicado, não é? Mas não, o amor, ele também se revela quando, às vezes, você leva um puxão de orelha. E quando Deus te dá esses puxões de orelha, significa que Ele te ama e Ele quer que você esteja nos caminhos dEle. Amém? Agora, a palavra que nós lemos aqui fala que a gente não podemos dever nada a ninguém. Mas olha, há uma dívida com a pessoa que está aí do teu lado que você nunca vai conseguir pagar, que é a dívida do amor. Porque quanto mais você amar, e você acha que você já pagou aquela dívida, sabe, você não pagou nada ainda, você tem que continuar amando. E você tem que continuar amando. E você nunca vai conseguir pagar esse débito com o teu irmão. O amor é até o fim, é até o final. É difícil nós amarmos intensamente nesse nível. Mas a palavra de Deus fala que tudo se resume nisso. Olha, você vê, se você amar, você não vai adulterar. Se você amar, você não vai roubar, você não vai mentir. Você não vai ficar cobiçando as coisas dos outros. Você não vai invejar. Então o amor, ele resume toda a atitude da tua vida. É por isso que Jesus fala que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Apóstolo Paulo fala a mesma coisa. Apóstolo Pedro fala a mesma coisa. Apóstolo João fala sobre o amor altruísta da mesma forma. Por quê, irmãos? É sempre apontado, olha, você tem que amar o próximo como a si mesmo. Porque isso fala a respeito da maior batalha que tem aqui dentro a respeito do amor, que é o nosso egoísmo, que é o nosso querer as coisas para mim, que é o eu amo a mim mesmo, mas para amar aquele ali do lado é difícil, é complicado. E essa batalha que se trava aqui é que faz toda a diferença a respeito da vitória e das minhas atitudes, das minhas ações. Eu preciso ser alguém que permita que o amor de Deus ele possa se manifestar através do Espírito Santo na minha vida, para que as pessoas sejam tocadas por esse amor. E eu preciso para isso vencer o meu egoísmo. Amar o próximo como a si mesmo. Certa vez Jesus, ele estava conversando com um homem, e o homem queria saber a respeito de como herdar o reino dos céus. E o que você tem praticado? E o homem mesmo diz,
olha, para entrar no reino dos céus, tem que amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Olha, você respondeu bem. Mas o que o homem queria saber é, quem é o meu próximo? Porque muitas vezes fazer o bem para aquele que você considera o mais próximo, né, o da família, o amigo, aquele que te faz bem para você, é mais fácil. E aí Jesus começou uma história para ensinar algo àquele homem. E aquela história é uma história que abala os ouvidos de um judeu quando ele ouve. Então eu quero contextualizar essa história um pouquinho aos nossos dias, para ver se você consegue acordar, como nós lemos aqui, né? Olha, chegou a hora de você despertar desse seu sono, meu irmão. Então eu quero atualizar a história para que você possa entender um pouco melhor o que eu quero dizer. Jesus falou que um homem vinha de viagem de Samaria para Jerusalém. E ali ele foi atacado por salteadores, por ladrões, roubaram o que ele tinha, bateram nele, a ponto dele desfalecer, desmaiar e ficar como morto ali no chão. E ele ficou ali. E vinha passando um crente, e esse crente estava indo para o seu culto, cultuar a Deus, e ele viu ali aquele homem caído no chão, precisando de ajuda, mas ele virou o seu rosto e continuou indo para a igreja porque ele precisava chegar ao culto. Aí passa um católico, ele olha ali, vê aquele homem no chão, da mesma forma atravessa do outro lado, diz, deve ser um ladrão, deve ser um bebum, deve ser um largado aí na vida, eu vou para a minha missa. Foi embora e deixou o homem lá largado. Aí passa um macumbeiro, pai de santo, ele olha, vê ali o homem caído, vai lá, pega aquele homem, vê o que aconteceu, coloca o homem no seu carro, leva até o hospital, trata daquele homem, paga as despesas daquele homem e vê aquele homem recuperado. Aí Jesus vira para cada um de nós e diz, quem foi o próximo daquele homem que caiu no chão? O crente? O católico? Ou o macumbeiro? E a gente tem que responder o quê? Foi o macumbeiro. Ele foi o próximo daquele homem. Sabe o que Jesus diz? Vai você e faça o mesmo. Eu quero que você se sinta chocado com isso. Porque o amor de Deus, ele não é um amor de teoria, de levantar a mão e de ficar aqui. Irmãos, Deus não precisa de bajulação da nossa parte. O que Deus precisa, ou o que Deus quer e requer das nossas vidas, é uma atitude verdadeira de amor. É quando a gente percebeu uma necessidade, a gente se apresentar e dizer, olha, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para estender a minha mão. Eu estou aqui para fazer alguma coisa por você. E às vezes a gente fica esperando. A gente estava falando um pouco sobre isso na nossa classe hoje. Fica esperando estar munido de todo o recurso, todo o dom, toda a capacidade, toda a competência para poder exercer um pouco de amor às pessoas. Eu quero te dizer, você nunca vai estar totalmente habilitado, com competência, com capacidade, com recurso, com dom espiritual para estar fazendo alguma coisa. Mas uma coisa você pode ter certeza, se você der um passo e se dispor a ajudar, irmãos, Deus vai te encher de capacitação. Deus vai te dar o recurso. Deus, ele vai te dar a condição para que você possa realizar isso. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Jesus, ele amava de uma forma ativa. Quando Jesus via que aquele povo estava com fome, ele alimentava. Quando Jesus via que aquele povo estava com uma carga pesada, ele se dispunha a dividir aquela carga. Quando o povo estava enfermo, ele ia lá e curava o povo.
Quando aquele povo estava perdido, não tinha direção, como ovelha que não tem pastor, ele ia com uma palavra e dava a direção. Irmãos, o Espírito Santo que está dentro da nossa vida quer fazer o mesmo. O Espírito Santo que habita aí no teu coração e na tua vida, ele anseia por esse amor ativo na vida das pessoas. O Espírito Santo quer curar. O Espírito Santo, ele quer alimentar. O Espírito Santo, ele quer dar direção, quer dar proteção, ele quer cuidar. O Espírito Santo que está dentro de você, ele quer agir em amor. Através da sua vida e da minha vida. E aí vem o egoísmo e diz, mas o meu trabalho, mas o meu tempo, mas a minha família, mas o meu lazer, mas o meu sono, mas o meu estudo, e colocando um monte de coisa a mais, eu preciso conquistar, eu preciso crescer, e fica aquele conflito dentro da gente, mas o Espírito Santo quer se dispor, ele quer se doar, ele quer fazer, ele quer abençoar. Ah, mas eu estou querendo, eu preciso conquistar, eu preciso fazer, a minha vontade, o meu desejo, a minha preguiça. E, irmãos, esse conflito, ele é terrível. E pior ainda, quando a gente olha a situação do mundo e fica apático, não é? E fica aí, e daí? Como aconteceu aquele sequestro e aquela adolescente sendo baleada, o que você sentiu no teu coração? Não é? Houve apatia, vamos continuar a vida, não é? A gente tem que, no mínimo, irmãos, orar por aquelas vidas que estão envolvidas ali naquela situação, no mínimo. Não pode haver diferença no coração do crente. A gente tem que amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. E assim dar vitória ao Espírito Santo nas nossas vidas. Esse é o primeiro fruto que tem que aparecer, irmãos. Esse é o primeiro fruto que tem que aparecer. E às vezes a gente está na igreja e observando, e há tanto tempo, e olhando, e a gente vê que às vezes aqueles que têm mais recurso, mais condição financeira, intelectual, cultural, sabe? São aqueles que menos têm sensibilidade, que menos têm despreendimento, sabe? Que estão tão envolvidos com a sua vidinha particular, egoisticamente, e dão de ombros para aquilo que o Espírito Santo quer realizar através da sua vida. E por outro lado, a gente vê as pessoas mais simples, mais humildes, aos olhos do mundo mais sem condições, levantando a bandeira do Evangelho e fazendo as pessoas conhecerem um Deus de amor. Quem tem vencido essa batalha dentro do teu coração? O egoísmo ou o amor de Deus? Eu quero ficar por aqui. Feche os teus olhos. Eu quero refletir ainda alguns instantes sobre isso. A palavra que nós lemos diz que a noite está terminando e o dia logo vem. Há um ultimato aí nesta palavra. Há um linear, um final, uma fronteira. A noite já está terminando e o dia logo vem. Eu quero orar por você, para que esse conflito aí dentro da sua mente, do seu coração, possa significar isso. A noite, que significa a vontade da minha carne, o egoísmo, aquilo que eu pratico às escuras, a minha vida em si mesma, está terminando. E há um raiar de um novo dia. Em nome de Jesus, que haja o raiar de um novo dia, de uma obra de luz, de uma obra de amor, aonde você possa fazer diferença nesta terra. Em nome de Jesus.
Senhor, em nome de Jesus, Pai, olha para cada vida que está aqui esta manhã. Ó Deus, o que temos buscado, Senhor? Ó Pai, como homens e mulheres de Deus, que obras nós temos praticado? O que temos buscado, Senhor, na nossa vida? Ó Deus, será que temos buscado realmente o reino de Deus, a sua justiça, a expansão deste reino? O que temos feito, Senhor, da nossa vida? Ó Deus, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo, ó Pai, que é fogo consumidor, ó Deus, que possa agora estar consumindo, Senhor, ó Deus, ó Pai, dentro de cada um, ó Deus, Senhor, ó Deus, toda a inclinação egoística, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, que haja o raiar de um tempo de amor, de um amor, ó Pai, ativo, de um amor, ó Deus, ó Pai, perceptível, Senhor, de atitude, Senhor, que possa tocar vida, Senhor, neste lugar, fora deste lugar, aonde nós estivermos, Senhor. Coloca à disposição, ó Deus, esse mesmo coração do Senhor, ó Pai, que tanto amou a humanidade, que deu o seu Filho. Ó Deus, que essa mesma disposição possa estar no nosso coração, e que nós, Senhor, possamos amar o nosso próximo de tamanha proporção, Senhor, para que possamos nos dar, nos entregar, Senhor, fazer diferença nesta terra, e assim, ó Deus, poder, ó Deus, Pai, concretizar, Senhor Deus, poder materializar o Teu amor aqui nesta terra, que muitos possam Te conhecer, ó Deus, através do amor da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.